imagina tomar café da manhã por 50 centavos. Agora imagina almoçar pagando R$1. Bora falar de segurança alimentar? GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Suelen, tudo bem? E aí, André, tudo bem? E para falar desse assunto, a gente está hoje com o Superintendente de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, Vitor Hugo Miranda. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Para mim é um prazer poder estar aqui junto com vocês e poder dar visibilidade e voz para essa pauta, que ela é muito importante para todos nós e muito cara para o estado do Rio de Janeiro. Falar sobre segurança alimentar, falar sobre fome é algo que nos impacta muito e é algo que a gente precisa colocar na pauta, né? Retomar a pauta, assim como o estado do Rio de Janeiro está fazendo, né? Com muitos investimentos e tratando com muita seriedade a pauta da fome no Rio de Janeiro. Maravilha. Agora, Vitor, conta um pouquinho pra gente, por que hoje em dia se discute tanto segurança alimentar? Se discute tanto segurança alimentar porque segurança alimentar ele é um direito constitucional. Além de ser um direito constitucional, ele é um direito universal e essencial para a manutenção da vida humana. E apesar de ser um direito garantido na Constituição, a gente não tem a plenitude, né, da concretização desse direito na vida da nossa população. Então, se fala muito na segurança alimentar porque existe muitas pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar, né? A gente viveu um período onde se avolumavam 7 milhões de brasileiros, um dado muito duro. Quando em 2022 soa novamente a sirene, éramos 33 milhões de brasileiros em situação mais grave de insegurança alimentar, que é a fome. E desses 33 milhões de brasileiros, 2,7 estavam no Rio de Janeiro. Então, por isso que se fala muito de segurança alimentar, por isso que é muito importante que essa pauta esteja conhecida de toda a população, de toda a sociedade, e é uma pauta muito importante de ser falada nesse momento, onde a gente está trabalhando para a redução da insegurança alimentar, para que a gente possa vislumbrar dias melhores, com mais e melhores possibilidades para todos os cidadãos na garantia desse direito. Vitor, como é que estão os números hoje aqui no estado? Houve uma redução da fome? Sim, a gente tem uma considerável redução, né, nesses 2 anos. Então, a gente sai de 2,7 milhões de fluminenses em situação de insegurança alimentar grave. Hoje, com os dados da última pesquisa da PNAD contínua, a gente tem 500 mil identificados como cidadãos com insegurança alimentar grave, né? Isso mostra que 2,2 milhões de fluminenses saíram da insegurança alimentar grave no estado do Rio de Janeiro. Maravilha. E qual que é a importância do estado ele ter aderido ao Plano Brasil Sem Fome? É um momento emblemático, né, quando o Rio de Janeiro, na verdade, ratifica o seu compromisso em erradicar a fome no estado, né? A gente já vem trabalhando muito tempo, por orientação do nosso governador, na pauta de investimento na política de segurança alimentar, e quando a gente faz a assinatura desse plano, a gente chancela esse compromisso do Rio de Janeiro em assegurar o acesso ao direito à alimentação. E qual que é o principal programa do estado hoje no combate à insegurança alimentar? Bom, hoje o restaurante popular, que hoje no Rio de Janeiro a gente batiza como Restaurante do Povo, né, numa reformulação. E aí é importante que se diga, né, houve algum momento da história em que a gente tem um decreto que acaba com os investimentos públicos na modalidade de restaurante popular, né? E um grande feito dessa gestão é que a gente
derruba esse decreto e a gente avança para o investimento nessa política pública dos restaurantes populares, que ele é historicamente um dos maiores equipamentos que permite acesso à população a preço subsidiado, né, onde o usuário paga R$1 e o Estado arca com toda a diferença do valor da refeição, permitindo, né, que mais cidadãos tenham acesso às refeições, sobretudo a principal refeição do dia, que é o almoço. E é um sucesso, né, Sim. André? A gente acompanha as pessoas indo até lá, almoçando, tendo seus pratos favoritos. É gratificante ver a alegria no olhar dessas pessoas que às vezes não teriam uma alimentação e com o Restaurante do Povo tem, né? Agora, que outras ações, além do Restaurante do Povo, ajudam a combater a fome no estado? O restaurante, ele é o principal equipamento, né, que ele é localizado nos centros urbanos, né, mas é importante ter um olhar para todo o território, né, e complementar a ação do restaurante, a gente tem o Café do Trabalhador e a gente tem um RJ Alimenta, né, são 2 programas que, em conjunto, alinhado com o restaurante, nos ajuda, nos auxilia a promover o acesso à alimentação dessa população. Explica um pouquinho pra gente sobre esses 2 programas, pro nosso público conhecer um pouquinho melhor. Bom, o Café do Trabalhador, ele consiste na distribuição, na oferta de kits de café da manhã, sobretudo nos terminais rodoviários e ferroviários, né, considerando que boa parte, se não a maior parte da nossa população sai de casa muito cedo, né, faz grande deslocamento, né, para os centros urbanos, para os seus trabalhos, para acesso a outras políticas públicas e acaba negligenciando essa primeira refeição, que é muito importante, que é o café, né? E aí, por diversas motivações, às vezes porque pula essa refeição, porque o almoço acaba sendo, né, a refeição mais robusta, então, por não ter recurso, ele pula essa refeição, ou porque hoje a inflação do preço dos alimentos ela é muito alta e muitas das vezes as pessoas não conseguem assegurar que ele vai ter acesso às 3 refeições, ele precisa fazer a escolha de uma e pula o café da manhã, né? Então, e tem também o público que acaba optando, né, crescente nos centros urbanos, que se faça refeições fora dos seus domicílios, e acaba o que é apresentado para a população nesses terminais são refeições um alto valor calórico e muito pouco nutritivo, né? Então, assegurar alimentação com qualidade, né, balanceado, que é o Café do Trabalhador, permite a esse cidadão que viva e que tenha acesso a uma alimentação saudável, né? E o outro programa, que é o RJ Alimenta, ele, diferente do restaurante, ele é um programa gratuito, né? Ele tem um principal público hoje que se apresenta, que é a população em situação de rua, né? E como anteriormente a gente vinha falando, para quem não tem nada, R$1 ainda é muito, né? Então, a gente, pensando também nesse público populacional, a gente tem o RJ Alimenta, né? Que tem a oferta das 3 refeições, né? O café da manhã, o almoço e a janta de forma gratuita à população. Ele é um programa que ele surge no âmbito da pandemia e acaba que foi tão exitoso nessa política de combate à fome. Passando todo esse momento de pandemia, a gente não consegue encerrar esse programa, porque ele consegue assegurar que as pessoas, sobretudo a população em situação de rua, tenha acesso à sua talvez única oportunidade de alimentação. Maravilha. Legal. E para saber onde tem Café do Trabalhador, Restaurante do Povo, é só acessar a página da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que está aqui na tela o endereço. Agora, Vitor, como é que é o planejamento do cardápio desses programas? Primeiramente, dizer que todos os nossos programas, eles seguem a recomendação do Guia para a Alimentação Brasileira,
todos os nossos cardápios é construído por uma equipe de nutricionista, né, de modo que todos os valores, né, nutritivos estejam contemplados nesse cardápio, que seja variado, né, e que a gente consiga promover saúde através da alimentação. E existe alguma interface da política de segurança alimentar com outras políticas públicas? Completamente. Porque, diferente de outras políticas setoriais, a segurança alimentar não é uma política que se dá em si só. Ela se dá pela ação de diversas pastas diferentes. Né? Ela se dá na saúde, quando se trata de desnutrição e obesidade. Ela se dá no trabalho, emprego e renda, quando se fala no acesso à renda para que essa família possa acessar alimento. Ela se dá na agricultura, na produção, no abastecimento de alimentação, ela se dá no meio ambiente, ou seja, ela é uma política que ela é transversal a muitas outras políticas, né? E somente através da articulação de todas as outras políticas públicas que a gente consegue promover à população a segurança alimentar, né? E aí é importante que se diga, né, que assim como a gente tem o SUS, que está para a saúde, o SUAS, que está para a assistência social, a gente tem o CISAM, que está para a segurança alimentar. E é por meio desse sistema nacional que a gente consegue mobilizar a União, os estados e os municípios para que a gente possa organizar nos territórios essa política pública para promover esse direito à população. Agora, Vitor, na sua opinião, é possível acabar com a fome no Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta, para mim, muito importante. É possível, sim, e é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente tem debruçado nessa pauta. É por isso que o governo do estado tem feito importantes investimentos historicamente nessa pauta, nessa política, porque a gente acredita que é possível superar, é possível erradicar a fome. Todos os dias a gente trabalha nos nossos programas rumo à expectativa que nenhum brasileiro viva em situação de insegurança alimentar. É possível porque, em um momento, tiramos o Brasil do mapa da fome, segundo demonstrado para a ONU, voltamos para o mapa da fome e nós sabemos o caminho. Sabemos o caminho, que é um investimento de política pública, que é um investimento de recursos na ampliação da cobertura dos programas, para que a gente possa caminhar rumos a dias melhores, com mais esperança, e o que nos motiva e o que a gente tem de impulsionador para o nosso trabalho é que nenhum brasileiro viva em situação de fome, nenhum fluminense viva em situação de fome, porque com fome não dá. Se nós não conseguimos garantir o direito ao acesso à alimentação, falharemos certamente na garantia de qualquer um de outros direitos, né? Então, é isso. A gente trabalha para que a gente não tenha nenhum cidadão em situação de insegurança alimentar. Agora, Vitor, tem algum relato de pessoas que usam esses programas que te impactou, assim, pessoalmente? Uma vez eu fui num café do trabalhador e eu achei muito bacana a atitude das pessoas, porque é o que você falou, né? 50 centavos, R$1, mas para quem não tem nada, pode parecer muito. Então, tinha pessoas que deixavam R$2, R$3 para garantir não só o café da manhã dela, mas como de outras pessoas ali que, de repente, não tinham esse dinheiro. Tem alguma história como essa que impactou você? A nossa vivência, né? Nossa passagem por diversas políticas públicas, a gente tem muitas vivências, né? E muitos relatos, né? Daquilo que as pessoas nos falam, nos contam, né? E sempre que a gente tem a oportunidade de estar nos equipamentos, é constante as pessoas agradecerem, né? Porque essa lógica do favor, né, ainda está muito intrínseco na população. E elas sempre fazem esse relato: muito obrigado, porque essa seria a minha única refeição, que bom, né? E as pessoas sempre felicitam muito quando a gente consegue entregar mais um programa, né? Mas tem algo que mexe muito comigo, que me impacta muito,
é porque eu tive essa vivência não só em um equipamento, mas sim em 2 equipamentos. Eu tenho certeza que essa é uma verdade que acontece todos os dias, né? Me lembro de uma senhora, e eu estava almoçando na mesa junto com os usuários ali, observando, né, que a gente tem uma prática, né, da nossa equipe, almoçar para ver se a comida, né, segue o rigor, a padronização de qualidade, né? E aí eu vi uma senhora separando aquilo que ela ia comer. E aí abria a bolsa, tirava uma sacola e reservava, né, aquela outra porção de comida, porque certamente aquela era a única forma dela acessar a alimentação. E ela estava fazendo a reserva da comida porque certamente ela não tinha certeza que teria o jantar, ou ela não teria certeza que ela conseguiria fazer uma outra refeição, né? Então, pensa comigo, né? Como é que a gente consegue viver com pessoas que estão no nosso lado, porque a fome não está na casa do outro, não está em outro país, ela está do nosso lado, né? E a gente não ter sensibilidade para isso, né? Então, quando a gente observa esses acontecimentos, né? E não só dessa senhora que estava fazendo essa reserva, talvez para si, né? Mas de muitas mães que acessam um restaurante, pegam suas sacolas, armazenam comida para dar o que comer para os seus filhos, né? Então, é isso que a gente fala, é isso que nos motiva todos os dias, né? Existe essa população que senta ao nosso lado, que tem essa dura realidade, e que a gente que não tem essa privação, né? Ou essa falta de certeza de que amanhã eu vou conseguir me alimentar, isso mexe, isso mexe muito com a gente, né? A gente que é humano, a gente que é sensível, isso mexe para além, né, do compromisso com a política pública a qual a gente faz a gestão no momento. E Vitor, você falou do restaurante, ele custa R$1, né? Sim, correto, R$1. E o café da manhã, café do trabalhador é 50 centavos. E o que vem nele? Vem um pãozinho, vem café, como é que é? A composição, né, desse cardápio, ele segue o guia da alimentação brasileira, né, que consiste num pão com manteiga, né, a fruta e uma bebida quente, né? E aí o usuário pode optar entre o café, ou café com leite, ou só o leite. Entendi. E aí também com adoçante ou com açúcar para aqueles que da melhor forma quisessem servir. Legal. Maravilha. Vitor Hugo Miranda, Superintendente de Segurança Alimentar e Nutricional, muito obrigada aqui pela sua participação no GovCast RJ. Eu que agradeço. Vamos rumo a dias melhores, com mais esperança para todos nós. E é isso, a gente volta semana que vem. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar no sininho. Até semana que vem, Suelen. Até semana que vem, André. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.